Olá, tudo bem? Aqui é o Dr. Leandro Marota do escritório Rezende Marota Advogados e nós vamos falar de algumas mudanças muito importantes em 2026 para quem está buscando a aposentadoria. Se você tem entre 55 e 65 anos e está planejando a sua aposentadoria nos próximos meses, pare tudo e assista esse vídeo até o final, porque eu vou te mostrar 3 formas diferentes de você conseguir a sua aposentadoria em 2026. E uma delas pode te fazer aposentar antes do que você imagina. Então, fique comigo até o final. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e receba a atualização toda semana sobre notícias envolvendo aposentadoria e benefícios do INSS. Inicialmente, para a aposentadoria por idade, nós não vamos ter uma mudança para 2026. As regras continuam as mesmas, ou seja, no caso do homem, 65 anos mais 15 anos de contribuição e no caso da mulher, 62 anos mais 15 anos de contribuição. A segunda regra é a aposentadoria por idade progressiva. E como que ela funciona? Na aposentadoria por idade progressiva, o homem deve cumprir um requisito mínimo de ter 35 anos de contribuição, enquanto a mulher deve ter 30 anos de contribuição. E o requisito em 2026 para as mulheres será a idade de 59 anos e 6 meses. E no caso dos homens, 64 anos e 6 meses de idade. Essa idade mínima vai continuar aumentando de 6 em 6 meses no caso das mulheres, até atingir os 62 anos de idade, o que vai acontecer em 2031. E no caso dos homens, até atingir os 65 anos, que vai acontecer em 2027. Uma outra regra para o ano de 2026 é a chamada regra do pedágio de 50%. Essa regra, para quem vai se aposentar em 2026, não exige uma idade mínima, mas exige-se outros requisitos. E como que ela funciona? Para ter direito a essa regra, lá na data da reforma da Previdência, ou seja, em 13/11 de 2019, o trabalhador, no caso do homem, precisava ter, no mínimo, 33 anos de contribuição e a mulher deveria ter, no mínimo, 28 anos de contribuição. E o que essa regra fala? Que esse trabalhador deverá pagar um pedágio de 50% do tempo que faltava para a sua aposentadoria lá em 2019. Vou dar um exemplo. Imagine que um homem tinha 33 anos de contribuição na data da reforma da Previdência. Como não se exigia uma idade mínima, ele precisaria, segundo as regras anteriores à reforma, apenas de 2 anos de tempo de contribuição. Porém, com a reforma da Previdência e com as novas regras, esse trabalhador, para ter direito à aposentadoria nessa regra do pedágio de 50%, tem que trabalhar, além dos 2 anos, os 50% a mais para que ele tenha direito de se aposentar. Então, nesse caso que eu acabei de falar, esse trabalhador tem que trabalhar esses 2 anos para atingir os 35 anos de contribuição, mais 50% do tempo que faltava, o que corresponde a mais 1 ano. Ou seja, ele não vai ter que trabalhar só por 35 anos, como era anteriormente a reforma. Ele vai ter que trabalhar por 36 anos e aí sim ele vai cumprir todas as regras do pedágio de 50%. A outra regra de transição é a do pedágio de 100%. Essa regra é um pouco parecida com a regra de 50%, porém se exige uma idade mínima. A mulher tem que ter 57 anos e o homem, no mínimo, 60 anos de idade. Também é exigido um tempo mínimo de contribuição para a mulher de 30 anos e, no caso dos homens, de 35 anos de contribuição. E além desses requisitos que eu acabei de mencionar, você deve também, assim como na regra anterior, pagar um pedágio. Na regra anterior era de 50% e aqui é de 100%. E como que ele funciona? Você deve pagar um pedágio de 100% do tempo que faltava para você atingir os 35 anos de contribuição, no caso do homem, e os 30 anos de contribuição, no caso da mulher. Então, imagine aqui um exemplo, no caso de um homem que tinha 30 anos de contribuição lá em 2019. Qual que vai ser esse pedágio? Ora, se faltava 5 anos para ele se aposentar lá na data da reforma da Previdência em novembro de 2019, e esse pedágio é de 100%, ele tem que contribuir os 5 que faltava mais o dobro, que são 5, ou seja, ele tem que contribuir por mais 10 anos. Resumindo, o tempo de contribuição no total que ele deve ter é de 40 anos. E essa regra é muito vantajosa porque, diferentemente da regra anterior que tinha um fator previdenciário, aqui não se aplica esse redutor na sua aposentadoria. Então, se você tem direito de utilizar essa regra do pedágio de 100%,
É muito melhor do que a regra do pedágio de 50%, na grande maioria das vezes. Uma outra regra de transição é a aposentadoria por pontos. E essa regra é muito interessante porque você não precisa ter aqui uma idade mínima. Você precisa ter um tempo mínimo de contribuição, que no caso dos homens é de 35 anos, e no caso das mulheres, 30 anos de contribuição, e somar com a sua idade. Para o ano de 2026, a mulher deve ter 93 pontos e o homem 103. Deixa eu te dar um exemplo prático para o ano de 2026, no caso das mulheres. Se a mulher tem 30 anos de contribuição e 58 anos de idade, ela bate os 93 pontos necessários para a concessão da sua aposentadoria. Outro exemplo, se você é homem e tem 63 anos e 40 anos de contribuição, você também bate os 103 pontos necessários para a sua aposentadoria por pontos no ano de 2026. Essa regra ela pode ser muito boa quando o segurado tem muito tempo de contribuição e ainda não tem uma idade mínima para as outras regras. E por fim, você sabe qual dessas regras que nós acabamos de abordar é melhor para a sua aposentadoria? Qual dessas regras você vai se aposentar mais cedo e qual delas você vai ter um maior valor de aposentadoria? Para saber ao certo, é muito importante planejar. E se você quer entender isso e tomar a melhor decisão e a decisão mais segura para a sua aposentadoria, digite aqui "Quero planejar" e receba do nosso escritório uma orientação sobre a melhor regra para você. Se essa informação foi útil para a sua aposentadoria ou você tem algum amigo que está prestes a se aposentar, compartilhe esse vídeo porque esse vídeo pode fazer uma diferença enorme na sua aposentadoria. Eu sou o Leandro Marota, advogado do escritório Rezende Marota, e continue nos seguindo para receber semanalmente mais dicas sobre a sua aposentadoria.